Olha que coisa, quero ver como é que o Lula vai se sair dessa, hein? O Flávio Bolsonaro se inscreveu para defender o Brasil lá na reunião, na audiência da sessão 301 contra o tarifaço, né? Então vamos lembrar qual é a história aqui, né? Os Estados Unidos estabeleceu uma investigação sobre a sessão 301 e eles fizeram toda uma proposta sobre problemas que o Brasil tinha com os Estados Unidos e recomendaram uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, alegando uma série de problemas, né? Principais problemas que eles alegaram: as decisões do Alexandre de Moraes censurando empresas americanas, as decisões do Dias Toffoli abrindo caminho para a corrupção, né, eliminando o controle de corrupção. Aí também botaram desmatamento, botaram o negócio do Pix, botaram um monte de coisa nisso daí, né? E daí eles chegaram a um relatório preliminar que foi anunciado no início desse mês, em que eles solicitavam, chegaram à conclusão de que realmente o negócio entre Estados Unidos e Brasil é desvantajoso para os Estados Unidos e recomendaram aplicar essa tarifa de 25%. Na época eu falei, olha só, essa tarifa não está certa, né? E eu falei também naquela época que, olha só, isso tem muita cara do Trump e do Flávio estarem combinando exatamente para deixar o Flávio como o fiador do Brasil sem tarifas. Então, e aparentemente é exatamente o que está acontecendo, mas olha só, está acontecendo isso com a ajuda do Lula, tá? Por quê? Porque o Flávio se inscreveu para defender o Brasil lá nos Estados Unidos. O Lula não. O Lula não mandou ninguém. Tá aqui, ó, o Sam Puncher traz a informação aqui, ó, que o Lula não mandou, o governo Lula, por sua vez, não inscreveu ninguém nessa audiência. Ou seja, o governo Lula simplesmente ignorou a parada, foi lá no G7, queria tirar uma foto com o Trump para dizer que estava defendendo o Brasil, não sei o que lá, mas o Lula é um idiota completo, não conseguiu nada, chegou lá de penetra lá no G7, não conseguiu nada, e agora o Flávio Bolsonaro vai falar a favor do Brasil nisso daí. Eu espero, sinceramente, que o Trump ouça o Flávio Bolsonaro e realmente não coloque a tarifa de 25% contra o Brasil, porque seria realmente uma coisa muito ruim para o Brasil, né? Agora, se acontecer da tarifa não entrar em vigor, é por conta do Flávio Bolsonaro. Está aqui, ó, a petição dele como senador do Senado Federal Brasileiro, pedindo para falar sobre a investigação e coisa e tal, requisição para aparecer na audiência pública e dar testemunho pessoal e coisa e tal. Então, ele vai falar isso lá na sessão 301, lá no Departamento de Comércio americano, né? Olha que coisa, né? E aí vai ficar complicado pro Lula, né, Lula? Porque você não mandou ninguém, né, Lula? O Lula tá cagando pra essa parada, o Lula não tá nem aí para isso. Ele queria usar essas tarifas da sessão 301 porque ele acha que ele vai falar que não, porque o pessoal foi lá para botar tarifas no Brasil e não sei o que lá, sendo que agora ficou muito claro que é exatamente o contrário, né? O Brasil tem problemas, principalmente devido às lambanças que estão sendo feitas no STF pelo Alexandre de Moraes e pelo Toffoli. A questão do Pix é uma questão totalmente secundária nessa história. Aliás, mas ele vai falar para defender o Pix também. Enfim, vamos entender isso aqui, porque isso foi uma jogada de mestre do Flávio Bolsonaro, muito bacana isso. Quero ver o que o Lula vai falar agora, porque ficou muito claro isso daqui, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de junho de 2026, às 11 horas da noite. E essas notícias foram sugeridas por Ricardão do Catete, Menina Peralta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Flávio Bolsonaro se inscreveu para falar contra o tarifaço em audiência nos Estados Unidos. Tá vendo, Lula? Você foi até o G7, não teve coragem de falar um A contra o tarifaço, ficou lá criticando o Trump, falando um monte de abobrinha, porque o Lula quer o tarifaço, o Lula acha que o tarifaço vai ajudar ele eleitoralmente. O Lula tá cagando pro Brasil. O Lula nunca se importou com ninguém. A única preocupação do Lula é roubar as pessoas. Ele quer ganhar a eleição para poder roubar mais gente. É a única preocupação que ele tem. Foi lá no G7, tentou aparecer lá, fazer coisa, não conseguiu nada, não conseguiu a foto com o Trump, porque, veja, tá mais do que na cara que o Flávio vai conseguir evitar esse tarifaço. Mas o Lula queria aparecer como se ele tivesse conseguido evitar o tarifaço, mas ele não conseguiu falar com o Trump, né? E agora o Flávio faz aqui a jogada de mestre, vai lá e vai falar lá na audiência lá do tarifaço, né? Aqui, ó, segundo Paulo Figueiredo, ele falará a defesa do Pix e argumentará que há outros mecanismos para combater a corrupção. Essa parte é uma parte boa, porque ele pode falar justamente sobre medidas contra o STF, né? Contra o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, o núcleo podre do STF ali, né? O Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, né?
A audiência pública acontecerá no dia 6 de julho, já é na semana que vem já, antes da decisão final sobre as tarifas de 25%. Porque lembra, vai ter essa decisão agora, aí no final de julho vai ter o relatório final da USTR, que é o escritório de representação comercial americana, né, que decide esse tipo de coisa, e aí esse relatório final ainda vai para o Trump, é o Trump que decide, o Trump que vai dar a palavra final nessa parada, né? E lembra que além disso tem uma outra tarifa por conta de trabalho forçado, que também o Lula fez um monte de lambança e tirou a BioID da lista de trabalho forçado, tirou a coisa de carne da JBS, né? A JBS também foi tirada da lista, né? Aqui, ó. O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro se inscreveu para falar na audiência pública que será realizada pelo governo americano antes da decisão final sobre a aplicação de um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Para o jornalista Paulo Figueiredo, Flávio pedirá a suspensão das tarifas e proporá uma negociação de boa-fé com o Brasil. Além disso, acrescentará que ele, filho de Jair Bolsonaro, fará uma defesa efusiva do PIX, afirmando que o mecanismo de pagamento é benéfico para as empresas americanas e investidoras no Brasil, e apresentará um relatório técnico, diz o jornalista Coluna, né? Excelente notícia. De acordo com o documento apresentado para a inscrição, o senador também argumentará que o tarifaço, na prática, beneficiaria o governo atual, cuja conduta a investigação descreve, né? Ou seja, a culpa dessa punição é do governo atual. Ano que vem já vai ser o governo do Flávio Bolsonaro, então não precisa mais dessa punição. A gente vai conversar e vamos chegar num acordo, né? Enquanto prejudicaria os exportadores brasileiros, os importadores americanos, consumidores nos Estados Unidos e a oposição brasileira, que é a principal vítima doméstica da conduta em questão. Ainda segundo o documento, Flávio pediu 5 minutos para sua apresentação e que seria o tempo padrão. No texto ele destacou ainda que se reuniu recentemente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o assunto, ou seja, faz parte dessa conversa para evitar um novo tarifaço aqui no Brasil. Enquanto o Lula não consegue nada, vai lá no G7, consegue ser ignorado por todo mundo, consegue ouvir uma chamada de atenção até do Macron, que é amigo dele, que come a mulher dele, e até o Macron puxou a orelha do Lula lá no G7, né? E não conseguiu nada. O Flávio está defendendo os interesses do Brasil lá nos Estados Unidos, né? Aqui, ó, a adoção da nova tarifa foi proposta pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos ao concluir a investigação da seção 301 contra o Brasil, né? A medida foi sugerida como resposta ao que o governo americano vê como práticas injustas, sendo que os principais pontos, a gente fez um vídeo sobre isso, né? Não vou entrar em detalhes aqui, a gente fez um vídeo explicando cada ponto lá. O principal ponto é Alexandre de Moraes censurando empresas americanas. Aí entrou também a questão do Toffoli com a corrupção, que o Toffoli abriu as pernas para a corrupção aqui no Brasil. Entrou também desmatamento da Amazônia, entrou também questão de pirataria, não sei o que lá, entrou um monte de coisa lá, né? Mas o principal foi a questão das decisões do STF de forma absurda, né? Para tentar ajudar o grupo político dos idiotas lá da banda podre do STF, acabaram gerando isso daí, né? Aqui, o Sam Puncher traz aqui a requisição feita pelo Flávio Bolsonaro. Basicamente é pedido aqui, requisição para aparecer na audiência pública e prestar uma testemunha, coisa e tal. O abaixo-assinado respeitamente submete essa notificação de intenção para aparecer e prover um testemunho oral na audiência pública da ação proposta, coisa e tal. Enfim, no dia 6 de julho de 2026, enfim, o nome é o Flávio Bolsonaro e está aqui, ele é membro do Senado da República Federativa do Brasil, uma figura da oposição parlamentar e declarado pré-candidato para a presidência da República nas eleições de outubro de 2022. Linguagem do testemunha em inglês, em pessoa, e o testemunho requer 5 minutos, entendendo que esse é o tempo permitido para esse tipo de declaração. Então é uma declaração rápida, não é uma defesa profunda da história, mas ele vai, junto com essa defesa rápida, ele vai apresentar os dados, vai apresentar o relatório que vai ficar com o pessoal lá do escritório comercial americano, né? Então, ou seja, uma coisa muito boa. Deu um checkmate no Lula essa parada aqui. Deu um checkmate no Lula. O Lula tava crente que não, que vai dizer que o Flávio Bolsonaro que botou tarifa no Brasil e não sei o que lá. Não, meu amigo, o Flávio Bolsonaro é quem defende o Brasil contra a tarifa. Não tem esse negócio, não. O Brasil tá arriscado levar tarifa. Levou ano passado por conta da idiotice do Lula de querer entrar naquela brincadeira do BRICS. Não, porque vamos tirar o dólar. Vamos destruir o dólar, vamos destruir os Estados Unidos. Uma brincadeira sem graça que só interessava ao Putin, né? E que, vocês repararam que morreu esse assunto? Repararam isso?
Você repara que morreu? Ninguém mais fala dos BRICS. Os BRICS morreram, acabaram, né? Não tem mais nada, ninguém falando dos BRICS de nada. E esse assunto de acabar com o dólar, de moeda dos BRICS e coisa e tal. De vez em quando tem algum espantalho dos BRICS aí que vomita alguma coisa, mas não tem nada mais de sério nesse sentido. Porque a verdade é que nunca teve, né? Como eu já falei para vocês, a grande coisa dos BRICS é que não é nada. Eles não têm absolutamente força nenhuma. Mas o Lula adora essas coisas. O Lula, é para bater nos Estados Unidos eu vou falar mais, vou gritar mais, vou adotar essa postura aqui para bater mais. E aí, quando leva um cascudinho dos Estados Unidos, fica, ai, ele me bateu, botou tarifa em mim. Pois é, né? Essa é a merda do Lula. O que o Flávio Bolsonaro, o Paulo Figueiredo e também o Eduardo Bolsonaro querem é sanções contra os ministros do STF, particularmente contra o Alexandre de Moraes, pelas violações múltiplas de direitos humanos que já estão amplamente conhecidas aí, não só pela justiça americana, mas também pela justiça italiana, justiça espanhola, justiça polonesa, justiça argentina. Todo mundo percebe os absurdos que estão sendo feitos em nome de tirar a direita das eleições no Brasil. Não porque não pode, o Bolsonaro é proibido, tem que ser outra coisa, o Bolsonaro não e não sei o que lá. E daí fizeram esse absurdo completo de condenar pessoas a 17 anos de cadeia por mancha de batom, estátua. E o próprio Bolsonaro, num processo que não tem lógica nenhuma, né, totalmente viciado, né, nulo de pleno direito aquele processo contra o Bolsonaro. Enfim, o Flávio Bolsonaro vai lá e vai defender o Brasil nesses casos, né? Segundo diz aqui, ele vai alegar exatamente isso, que é melhor a gente negociar. Vamos negociar. O Flávio vai negociar com o Trump para não ter tarifa, né? O Lula já não serve para nada, o Lula já acabou já. Eu concordo com essa posição do Flávio, acho muito boa a iniciativa dele e acho que vai deixar claro para todo mundo que é isso daí. Quem realmente importa nesse momento é o Flávio Bolsonaro. O que o Trump falou, inclusive, na entrevista lá, o Lula não me importo menos com ele, porque realmente o Lula sempre foi irrelevante, né? O Lula foi uma tentativa. O Lula está morto politicamente, já estava morto antes e continua morto politicamente. O pessoal do PSDB resolveu ressuscitar o Lula para tentar tirar o Bolsonaro do poder, porque eles achavam que no que fizessem isso iam conseguir fazer com que o PSDB ganhasse alguma coisa, né? Mas lógico que isso nunca ia acontecer, nunca teria nenhuma chance, e agora fracassaram completamente, já estão vendo que vão dar nos burros na água. Bolsonaro vai voltar à presidência, o Flávio Bolsonaro certamente ano que vem, o Jair Bolsonaro mais adiante com certeza também. Excelente estratégia do Flávio, parabéns à equipe, parabéns ao Paulo Figueiredo, uma jogada de mestre isso daqui, matou o Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.